Deus, mais uma vez nós estamos de volta no nosso encontro semanal e por meio dessa plataforma nós queremos uma vez mais estudar mais uma lição com você. E o tema da nossa lição de hoje: Jesus é superior aos anjos. E isso com base no capítulo 1º e no capítulo 2º da carta que nós estamos estudando nesse trimestre, que é a carta de Hebreus, e depois nós vamos estudar Tiago. Mas no comentário que nós queremos trazer hoje, com base nesses dois capítulos, nós queremos destacar aqui algumas verdades que precisam ser expostas antes de nós passarmos aqui para os nossos objetivos, para a nossa introdução. Então, a nossa lição de hoje, com o tema a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a gente vai ver que o comentarista do livro de Hebreus, ele está mostrando que Jesus ele é a última e perfeita revelação de Deus à humanidade. Porque Deus se revelara no Antigo Testamento, a gente tem que destacar isso, aos homens, pelos profetas, pelas mensagens e também pelos anjos. Então a gente vai ver que a lição de hoje, ela vai falar muito sobre os anjos. Então essa lição de hoje, ela é uma lição que é conhecida como angiologia. Inclusive aqui no canal a gente já postou um vídeo do nosso irmão que é mestre em teologia e que falou um pouquinho sobre angiologia. 19 minutos mais ou menos é o vídeo onde ele vai trazer muitas informações sobre os anjos, sobre essa matéria angiologia, que é estudada dentro da teologia sistemática. E às vezes os alunos podem perguntar, mas o que é teologia sistemática? E para a gente já estar dando continuidade aqui, a gente precisa explicar o que é teologia sistemática. Existe a teologia geral e existe a teologia sistemática, que é aquela teologia onde ela é dividida em partes. Por exemplo, dentro da teologia, algo que vai falar só sobre o homem. A teologia sistemática ela vai estudar só sobre o homem, então é antropologia. Então, quando ela vai estudar sobre Cristo, cristologia. Quando ela vai estudar só sobre Deus, é teologia. E aí, quando ela vai estudar sobre anjo, angiologia, sobre o pecado, amatologia, sobre o espírito, pneumatologia, a igreja, eclesiologia. Tem também dentro da teologia sistemática um estudo sobre a família. Então, por isso que é conhecido como teologia sistemática, porque ela vai dividir em partes, em detalhes ali, acerca só daqueles assuntos. Então, a aula de hoje, ela vai falar sobre os anjos. E nós vamos aproveitar essa oportunidade e descobrir algumas lições acerca dos anjos, algumas verdades. Porque, na verdade, a gente percebe que nós estamos dentro de um cenário, fazemos parte de uma geração onde eles preferem acreditar, quando alguém diz que está vendo um anjo, do que acreditar que está vendo Deus. As pessoas hoje elas têm mais facilidade de acreditar em anjo do que acreditar em Deus, na presença de Deus. Então essa aula de hoje ela vai servir para isso, para esclarecer algumas dúvidas. E como bem o nosso comentarista da nossa lição, ele nos aconselha ou nos leva à reflexão para que nós venhamos ter equilíbrio, não venhamos fazer parte daqueles que não acreditam na realidade dos anjos e nem tampouco fazer parte daqueles que acreditam demais a ponto de lançar para fora ou para lateral, para escanteio, aí a presença de Deus. Então nós precisamos ter equilíbrio. Então eu quero chamar a sua atenção e dizer a você que essa videoaula ela não tem o objetivo de substituir a nossa escola bíblica dominical. Assim como a nossa revista ela não substitui a Bíblia. A nossa revista é só um guia prático. E a gente já falando sobre a revista, a gente também precisa destacar que existem algumas escolas que elas estão fugindo um pouco vamos dizer que da forma que a escola ela é operada. Porque muitas pessoas na escola bíblica, superintendentes, diretores de escola bíblica dominical, eles acabam deixando a Bíblia de lado e
levando apenas a revista, se posicionando apenas pela revista. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela não deve ser substituída pelo nosso guia prático, que é a lição, mas nós devemos andar de acordo com a nossa Bíblia Sagrada. Então, antes de começar a escola bíblica, antes de dividir as classes, é necessário a gente fazer essa leitura em classe única, né, que a nossa revista sempre nos aconselha, né, nos recomenda. Então, nós somos exortados nessa oportunidade a atentarmos para esses detalhes, assim como atentar também para os detalhes da questão dos anjos. Então, quando se fala de anjos, a gente precisa destacar que os anjos, eles são, né, na verdade, seres espirituais, eles existem. A gente sabe que o poder deles também são limitados, porque eles foram criados por alguém, eles não se autoprocriam, até porque anjos não têm sexo, nem masculino nem feminino, eles são espírito. Então, o espírito, a gente sabe que ele não tem um corpo, ele não tem uma forma. Então, os anjos, quando eles se apresentavam no Antigo Testamento, eles às vezes apareciam com asas, às vezes se apareciam em forma humana, e a gente percebe que anjo, ele é um espírito, então ele foi criado por Deus com essa finalidade. Então, diferente do homem, e o autor aqui do livro de Hebreus diz que o homem está um nível abaixo dos anjos, né? Porque os anjos, eles são seres espirituais. Então, a natureza deles é uma natureza espiritual. Eles são, aí na verdade, seres criados por Deus para um objetivo diferente do homem. Então, é isso que a gente precisa destacar. E antes ainda de continuar aqui falando sobre essas características angelicais que a gente vê na Bíblia, a gente precisa destacar que dos 66 livros da Bíblia, pelo menos 34 vai falar sobre esse assunto, né? Acerca do estudo dos anjos, né? Da origem, da aparição dos anjos. E a gente vai ver que o Antigo Testamento vai ter mais de 100 citações acerca aí de anjos, no Novo Testamento mais de 165. No ministério de Cristo Jesus, a gente vê os anjos, né, presentes desde de anunciar lá que Maria estava grávida, até Jesus ressuscitar, até Jesus prometer que ia voltar, né, e então os anjos estiveram sempre acompanhando. Então a gente precisa entender que também Paulo, na teologia paulina, os anjos estão presentes, na teologia petrina, joanina, né? Então todos esses apóstolos também, eles testemunharam acerca da angiologia, do estudo dos anjos, acerca dos anjos. Então a gente percebe que é um assunto que a gente não precisa fugir, né? A gente tem que explicar, deixar bem explícito para a nossa classe. Então a angiologia é uma doutrina da Bíblia fundamental, né? Para que todos os alunos tenham uma boa compreensão de que os anjos, eles foram criados por Deus e eles estão à disposição dos que hão de herdar a vida eterna. Mas a gente não pode fazer como alguns aí o fazem, né? Trocar de lugar, tirar os anjos, que são na verdade secundários, são seres que foram criados, e colocar no Criador. É como a gente vê aí uma seita que a gente conhece bem, Testemunhos de Jeová, onde eles dizem que Jesus não existe. Jesus, para eles, é o anjo Miguel. Então eles pegam, de uma certa forma, exaltando a questão do anjo, do arcanjo, e humilhando Jesus, ou seja, desprezando, não crendo que Jesus é Deus. Então a gente não pode fazer, né, essa bagunça. Então por isso que essa lição de hoje ela é urgente, ela é necessária, e se faz necessário você ir bem instruído para repassar isso para a sua classe, para os seus alunos. Então nós, como professores, não podemos perder essa oportunidade para esclarecer acerca deste assunto. Então, quando se trata aqui do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Hebreus, nós precisamos destacar a chave principal desse livro. Qual é? A chave principal desse livro é que o autor, o escritor de Hebreus, ele vai destacar que o judaísmo, ele é inferior ao cristianismo. Ele vai mostrar a superioridade do cristianismo em comparação ao judaísmo.
Ou seja, o autor aqui de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, ele é, vamos dizer que a soma, né, do judaísmo. Ou seja, o judaísmo, ele é uma parte, um complemento, né? Ele não é o todo é o cristianismo. É como se o judaísmo, ele tivesse que existir, mas para apontar para o cristianismo. Então, a chave principal desse livro é mostrar que quem já é salvo em Cristo não tem motivos para voltar para o judaísmo, né, para as obras da lei, a fim de buscar a salvação. E é isso que a gente precisa destacar. A chave do capítulo 1 é mostrar, ou o escritor aqui procura mostrar, a superioridade, né, de Cristo comparada com os anjos. Já do capítulo 2, a chave do capítulo 2 é aonde o autor ele vai mostrar a questão da humilhação de Jesus e ao mesmo tempo a sua exaltação. Como Jesus, como Deus se fez humilde em tomar a forma humana, depois que ele cumpriu todas aquelas ordenanças de morrer na cruz do Calvário, de ressuscitar, ele teve a sua exaltação aí cumprida novamente na sua vida. Ele foi tomado e está à destra de Deus. Então, as chaves desses dois capítulos são essas que nós acabamos de apresentar. Então, nós vamos passar agora os nossos objetivos. O primeiro objetivo é exortar acerca da responsabilidade do cristão. Segundo, exaltar a pessoa de Cristo em relação aos anjos. E terceiro e último, explicar a humildade de Cristo ao tornar-se homem. Então, essa vai ser, vamos dizer que, as diretrizes que nós devemos tomar diante desta lição, diante da nossa classe. É mostrar que Cristo ele é superior aos anjos, é mostrar que Cristo ele se tornou humilde, para tomar a forma humana, porque ele é criador. E aqui a gente vai perceber que ele vai tomar uma forma de uma criatura, então precisa de humildade. É isso que a gente precisa destacar. Agora nós vamos passar ao nosso textuário, que se encontra em Hebreus 1:14, que diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, essa é as informações que nós temos aqui no nosso textuário acerca dos anjos. Que os anjos aqui, o autor do livro de Hebreus, ele está nos informando que os anjos eles são ministros, espíritos que foram enviados de Deus para serem ministro aí dos que hão de herdar a salvação. Então aqui a gente já destaca para informar de que os anjos, eles não são autores da salvação, mas eles vão ser auxiliar, eles vão ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. E ainda como a gente precisa ter essa compreensão bem nítida acerca dos anjos, a gente precisa ainda destacar com base aqui no textual que os anjos eles estão a serviço e a favor dos que hão de herdar a vida eterna. E quem é que vai herdar a vida eterna? É todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, ou seja, a igreja, que foi comprada, que foi tirada do mundo, que foi santificada com esse propósito, de salvação. Então os anjos estão à disposição, da igreja, de servir a igreja. Então a gente precisa entender, não querendo menosprezar aos anjos, mas a gente precisa destacar que os anjos eles não têm poder de ler a mente de nenhum ser humano. Eles não têm esse poder. Então, quando a gente, às vezes, precisa destacar algumas verdades acerca dos anjos, é para esclarecer que os anjos, assim como os homens, eles são limitados, eles estão debaixo de uma autoridade, que há um ser supremo acima deles, que é Deus. Então, os anjos eles se organizam em hierarquia. A gente percebe que tem a classe dos anjos, a gente vai ver isso no ponto 2 da nossa lição. Então, nós vamos iniciar com o ponto 1, falando sobre o Filho superior aos anjos. Mas antes, eu preciso apresentar a nossa verdade prática que diz: o Filho é superior aos anjos, contudo,
faz-se menor para nos salvar. Então, perceba que a nossa verdade prática, ela nos instrui para o quesito de que Jesus, ele sendo o Criador, sendo superior aos anjos, ele se humilhou em forma humana, se tornou mais inferior do que os anjos. E quando ele tomou a forma humana, é interessante esse ponto, porque quando ele toma a forma humana, ele se torna ainda mais humilde ainda, a ponto de se tornar, vamos dizer, que o ser humano mais humilde que já humilhou essa terra foi Jesus. Ele viveu de uma forma humilde, que o profeta Isaías vai dizer que quem olhava para ele não sabia diferenciar, né? Não olhava e não via beleza nele, não via beleza alguma que pudesse chegar à conclusão de que seria o Filho de Deus, de que seria uma pessoa diferente, de que seria o escolhido Messias. Não, Jesus, ele viveu humildemente e a gente precisa destacar isso. Então, a nossa introdução, eu quero aqui fazer menção da nossa introdução, diz: considerando o grande interesse que os judeus tinham pelos anjos, o autor aos Hebreus vai demonstrar a superioridade de Jesus em relação a eles, provando assim que uma vez que a lei ela foi trazida por anjos, que Cristo é superior aos mesmos. E a revelação que ele trouxe também é superior à lei, porque voltar ao judaísmo se ao evangelho é superior. Então é uma indagação que o nosso comentarista da lição nos deixa. Por que voltar ao judaísmo se o evangelho é muito melhor? É que essa revelação, né, na pessoa de Cristo, que é o evangelho, é muito melhor. Então não vale a pena a pessoa ser salva, experimentar a salvação, depois voltar aos costumes do judaísmo, às leis, a fim de ser salvo. Então, nós já, com essa introdução, nós somos advertidos que não vale a pena. Então, o primeiro tópico da nossa lição, do ponto primeiro, vai falar por causa do seu nome. Aqui nesse primeiro tópico, nós vamos ver que Jesus, ele como sendo Filho de Deus, ele é superior aos anjos, primeiro, por causa do seu nome. É o primeiro tópico. Porque o nome de Jesus, ele é superior. Porque, além de ter a todas as atribuições do nome de Jesus, como a gente já destacou em algumas aulas acerca dos títulos de Jesus, como Filho do Homem, como Messias, como Salvador, a gente precisa também destacar que o nome de Jesus é o nome dado sobre todo nome, pelo nome de que todos os homens se cheguem ao pleno arrependimento, que através do nome de Jesus, toda pessoa que crê nesse nome, essa pessoa é salva. E a gente vê que o nome de Jesus tem tanta autoridade, que as enfermidades, elas são expulsas pelo nome e a autoridade que há no nome de Jesus. A gente vê que o nome de Jesus, ele liberta, ele transforma e ele cura. E se a gente fazer um contraste do nome de Jesus com o nome de anjos, a gente vai ver que o nome de anjo não vai surtir nenhum efeito. Ou seja, não tem nenhuma prerrogativa que o nome de Cristo tem. Ou seja, não tem nenhuma autoridade. Então é isso que a gente precisa destacar. Então a primeira diferença, ou evidência, que prova que Jesus é superior aos anjos, está no nome. Segundo, por causa da sua natureza. A questão da natureza dos anjos e a natureza de Cristo, a gente tem que fazer esse paralelo. Porque a natureza dos anjos é uma natureza que eu já falei aqui, que é espiritual. Já a natureza de Cristo é divina. Então, por isso que também na natureza, Jesus ele se mostra superior, poderoso, em natureza também. Então, a gente precisa destacar que quando a gente fala da Trindade, a gente está falando de 3 personalidades. Quando a gente fala de natureza, é só uma. Então, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo formam a Trindade. Mas em natureza, eles são um só, que a natureza é divina. Então, não é 3 deuses, mas é apenas um Deus e 3 personalidades. É isso que a gente precisa também destacar, porque cabe nesse tópico. Terceiro e último tópico, por causa da sua exaltação. Aqui a gente vai ver que Jesus, nesse tópico, ele vai ser exaltado, colocado à destra de Deus, vai tomar o seu assento ao lado do Pai,
E os anjos, né, por mais poderoso que seja esse anjo, no mais alto escalão que ele esteja classificado, mas ele não ousa ou não ousaria tomar o assento de Cristo e se assentar à destra de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento, que Jesus, ele foi exaltado, né, e a exaltação dele é uma evidência, outra evidência, que prova que ele é superior também aos anjos, que são esses seres tão admirados por muitos. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a classificação de anjos. Aqui a gente vai ver que o comentarista da nossa lição vai destacar 3 classificações, né? Querubins, serafins e arcanjos. E a gente vai ver na Bíblia Sagrada que alguns, né, dessas classificações angelicais, dessas ordens angelicais, a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Gabriel, que era um mensageiro, que serviu no ministério de Cristo. Esse anjo, a gente vai ver que ele vai se identificar por nome Gabriel, e todos os anjos vai iniciar ou terminar o nome, né, com El, que significa vindo de Deus, ou enviado de Deus, ou mensageiros de Deus. Então, esse nome, a gente vai ver que Gabriel ele pertencia a essa classificação, né, que era aqui os querubins, né? Então, a gente vai ver Miguel, que vai surgir, né, que é uma escala mais acima, que acredito que é aquela ordem, né, daqueles anjos que batalham, que guerreiam, que se mostram com espada. Então, que é os anjos da peleja. Então, o arcanjo Miguel ele vai estar nessa classificação. Então, a gente vai ver que os serafins eles vão ser aqueles que vai aparecer lá em Isaías, capítulo 6. Então, a gente precisa destacar acerca dessa classificação, que é também, vamos dizer, que informações que nós encontramos dentro da doutrina angiologia, né, dentro da teologia sistemática. Então, para a nossa aula ficar bem clara, nós precisamos nos aprofundar, né, nessa classificação e levar, né, informações para a nossa classe, para que os nossos alunos não fiquem perdidos quando alguém chegar com uma mensagem nova. Porque muita gente acredita que se for um anjo, vem de Deus, e nem sempre é assim. Lembra que quando Paulo adverte, né, as igrejas que eram coordenadas por ele, ele disse, olha, se aparecer um outro anjo, ou que seja de luz, pregando um outro evangelho que não seja esse que eu vos anunciei, esse seja anátema. Então a gente percebe que os anjos, na classificação, na ordenação, existem os anjos do bem e os anjos do mal. Quem são os anjos do mal? São aqueles anjos que pecaram contra Deus, que saíram do objetivo, do propósito pelo qual eles foram criados. E a Bíblia vai dizer que é um terço, né, desses seres, eles vão ser enganados por Satanás. E eles vão ser levados ou lançados, né, para longe da presença de Deus. Então a gente precisa também destacar que é por isso que acontece batalha espiritual. É porque os anjos do bem vão estar, na verdade, se opondo aos anjos do mal, e da mesma forma, isso tudo para o bem dos escolhidos de Deus, dos que hão de herdar a vida eterna. Então, vamos dizer que cada pessoa que se converte ao Evangelho sempre vai ter mensageiros de Deus para guerrear a seu favor, mas também sempre vai ter as hostes do mal, né, perseguindo a todo instante. Então a gente precisa entender que a batalha espiritual ela é real, assim como os anjos também o são. E a gente já falou aqui também no canal, tem um vídeo que a gente fala com base lá em Judas, versículo 6, onde fala que desses anjos que perderam o propósito, alguns deles são tão, vamos dizer que violentos, que eles estão presos em cadeias eternas para o julgamento final, porque se eles foram soltos, eles faziam um estrago grande. Então a gente precisa destacar que os anjos, eles são seres espirituais que eles podem, né, destruir, e a gente vai ver que também são seres morais, seres pessoais, ou seja, eles têm vontade, eles têm, vamos dizer que a intenção, as emoções deles próprias. Ou seja, eles não são robôs, Deus não fez robôs, eles têm a questão da escolha, eles podem escolher o livre-arbítrio, fazer o bem
ou fazer o mal. Então, eles são seres aí de caráter. Então, a gente precisa também destacar isso ainda nesse ponto 2. Ponto 3 da nossa lição, para o vídeo não ficar muito comprido, fala sobre a missão dos anjos. Então, a gente vai destacar aqui, de uma forma, vamos dizer aqui, bem panorâmica, acerca desse ponto. Missão dos anjos. A primeira missão, adorar. Perceba que os anjos, eles não recebem adoração. Lembra lá de João, no Apocalipse, quando ele se curva aos pés do ancião, começa a adorar, e ele diz, te levanta, porque eu não sou quem você está pensando que eu sou. Eu não sou digno de adoração. Então, a gente precisa também entender que em Daniel vai acontecer a mesma coisa. Os anjos vão se recusar a receber a adoração. Mas, pelo contrário, os anjos, eles são adoradores. Eles adoram a Deus. Assim como nós fomos também criados para adorar a Deus. Segundo tópico, cumprir os propósitos de Deus. Perceba que o segundo tópico aqui vai dizer que os propósitos de Deus para os anjos é de que eles sejam fiéis nesse cumprimento. Ou seja, a missão dos anjos, em primeira instância, é adorar. Segundo, eles são mensageiros de Deus. Eles estão ali para cumprir os propósitos de Deus. E é isso que a gente tem que destacar aqui com base no verso 14 do capítulo 1. Que esses propósitos, quando o anjo sai para cumprir esse propósito, aconteça o que acontecer, ele cumpre. Terceiro e último, servir os salvos. Então perceba que os anjos, uma das principais missões dele é estar a serviço da igreja, estar a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Então nós precisamos ter esse entendimento, que os anjos eles não são contra nós, eles estão nos auxiliando para que nós possamos aí tomar posse da vida eterna, porque nós estamos em Cristo. Então, assim como os anjos, em todas as etapas da vida e do ministério de Jesus, eles auxiliaram, da mesma forma eles estão também nos auxiliando. E é isso que nós precisamos destacar para os nossos alunos, que os anjos, eles são mensageiros de Deus para nos ajudar. Nos momentos de desânimo, quem sabe esse mensageiro pode chegar a nos animar, como animou Abraão, como animou Paulo, trazer uma revelação como trouxe muitas a Paulo, assim como também libertou Pedro lá em Atos, da prisão. Então esses seres, na verdade, eles são seres espirituais, que estão sempre prontos para trabalhar, para auxiliar a Igreja de Deus. Então que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.